crianças! E aí, tudo bem? Vamos para mais uma correção de matemática? Capítulo 2, ampliação e redução de figuras planas. Vamos prestar atenção, que é da página 23 a 31. Pedro desenhou dois quadrados na malha quadriculada. Olha aí o exemplo, ele desenhou um azul e um vermelho. A questão quer saber se os dois quadrados são congruentes em relação aos seus lados. Lembra que congruência tem a ver com semelhança. Então, tem a ver também com a mesma medida. Os lados têm a mesma medida? Eles são congruentes? Ó, vamos ver. Aqui nós temos esse lado aqui, ó, com 1, 2, 3, 4. E esse aqui nós temos, ó, 2. Ele é congruente aí? Não. Aqui nós temos, ó, esse quadrado com 2 quadradinhos de lado e esse aqui com a medida 4 quadradinhos de lado. Então, ele não é congruente. Eles são congruentes, até a questão fez uma observação, eles são congruentes em relação aos ângulos. Gente, todos os quadrados são congruentes em relação aos ângulos, ou seja, tem o mesmo ângulo. Qual é o ângulo do quadrado? É o ângulo reto, certo? Então, todos os quadrados possuem 4 ângulos retos, todos. Então, nisso, eles são congruentes. Por quê? Ó, eles podem ser congruentes no mesmo formato, tem que ser no mesmo formato. Eles podem ser congruentes no lado, ou seja, se eu fizer outro quadradinho aqui, certo? Com a mesma medida de lado, 2 quadradinhos aqui, 2 quadradinhos aqui, 2 aqui, 2 aqui, esse vai ser congruente a esse na questão de lados e na questão de ângulos. Já esse aqui não é congruente a este na questão de lados, porque esse aqui, ó, tem 4 de lado e esse aqui só tem 2. Será que deu para entender? Próxima questão. Quais são os ângulos de cada um dos dois quadrados? E já falei. Esse quadrado tem 4 ângulos retos e esse aqui também tem 4 ângulos retos. Então, em ambos os quadrados, todos os ângulos são retos. Para garantir que uma figura seja proporcional à outra, a gente deve manter a congruência entre os ângulos, certo? E a proporção entre o tamanho dos lados. Vamos ver isso num exemplo prático na atividade de vocês. Então, olha só. Aqui nós temos esse retângulo vermelho e temos esse retângulo azul. Para que ele seja proporcional, ele precisa ser ampliado na mesma proporção. Ou seja, vezes 2, vezes 4. Vamos analisar se deu certo, se está assim. Aqui nós temos, ó, 1, 2, 3. Então, aqui nós temos 3. Nesse daqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos aqui 5. Gente, ele não vai ser proporcional. Por quê? Para ser proporcional, eu teria que fazer 3 vezes 2 nesse daqui, certo? Que daria quanto 3 vezes 2? Daria 6. Ok? Então, esse aqui tem 6? Não, esse aqui está com 5. Sendo assim, esse retângulo azul não é proporcional a este retângulo vermelho. A gente tem que analisar os dois lados. A gente tem que analisar esse lado aqui e esse lado aqui, ó. Certo? Então, vamos analisar isso também. Aqui nós temos 2 vezes 2 seria quanto, gente? Seria 4. Vamos ver se está proporcional esse lado? 1, 2, 3, 4. Esse lado já está proporcional. Mas as figuras não são proporcionais porque aqui nós temos 5 e deveríamos ter 6 para ser proporcional. Vamos analisar a congruência de ângulos. Vamos ver. Aqui nós temos 4 ângulos retos, né? Isso, ó. 4 ângulos retos. Nesse aqui também nós temos 4 ângulos retos. Que deveria estar mais retinho, quadradinho. 4 ângulos retos. Então, nós temos a congruência, certo? Na questão de ângulos. É congruente, ou seja, esse aqui tem 4 ângulos retos, igual a esse aqui, congruente a esse aqui. Só que não é proporcional. Por quê? É porque as medidas não são iguais? Não. Proporção é quando ele aumenta ou diminui
numa proporção de uma multiplicação ou divisão, certo? Iguais, ou seja, esse daqui, se fosse fazer o contrário, iremos analisar se ele é proporcional a esse aqui. Aí a gente teria que dividir por 2, certo? E aí teria que ser 2 quadradinhos e meio. E aqui nós temos 3. Então, analisando a resposta, vamos ver. O retângulo vermelho é proporcional ao retângulo azul? Não, pois os seus lados não cresceram de forma proporcional. A base não teve a sua medida dobrada. Entendeu? Nesta outra situação, os retângulos são proporcionais, por quê? Essa situação aqui, gente, ó. Ele quer saber se são proporcionais. Vamos analisar. Para ser proporcional, ele tem que crescer ou diminuir na mesma proporção. Aqui nós temos, ó, 2, né? Então, se esse tem que crescer, teria que ser 2 vezes 2, que daria 4. Vamos ver. Lembrando que, ó, não se enganem. A gente tem que pegar esse e analisar ele assim. Ou pegar esse e analisar ele assim, tá certo? O retângulo, os dois retângulos. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Esse lado equivale a esse. E esse lado equivale a esse, viu? Cuidado aí. Então, vamos analisar aqui. 4, pronto. Foi proporcional? Foi. Vamos analisar esse. Nós temos 1. 1 vezes 2, a gente não tem que dobrar o tamanho para analisar se está correto? 1 vezes 2 dá 2. Então, vamos lá. Analisando aqui. Tem 2 quadradinhos, ó. 2 quadradinhos. E aí, gente, será que vocês conseguiram entender? É proporcional ou não? Ele é proporcional porque ele cresceu, ó, na mesma proporção. 2 vezes 2 dobrou o tamanho na mesma proporção. 2 vezes 2, 4. Aqui nós vimos, ó, 1, 2, 3, 4. 1 vezes 2, 2. Então, nós temos aqui 2, né? 1 vezes 2, nós temos aqui 2. Então, vamos ver a resposta? Sim, pois as suas medidas cresceram conforme um padrão. Nesse caso aqui, nós fizemos dobrando todos os lados. Posso fazer diferente? Posso. Eu posso fazer, ó, aqui, eu posso fazer, analisar de uma maneira diferente. Não tem 4? 1, 2, 3, 4. Eu posso fazer 4 dividido por 2, que vai dar igual a 2. Então, ó, peraí que eu vou apagar. Vou apagar, vou editar. Eu pauso não, né? Não. Pronto, vou apagar, vou editar, é o jeito. Então, eu posso fazer de uma maneira inversa. De repente, eu tenho, vou analisar esse maior para este menor. O que é que eu vou fazer? 1, 2, 3, 4. Então, eu posso fazer 4 dividido por 2. Vai ter que ter 2 aqui. Pensando bem que esse referente a esse. Nós temos 2 quadradinhos. Proporcional aí. Vamos analisar esse. Nós temos 1, 2. 2 dividido por 2 vai ser igual a 1 quadradinho. Vamos analisar se está proporcional? Está proporcional. Aqui eu tenho 2, aqui eu vou ter 1. Então, vai ser proporcional. Eu estou fazendo na medida inversa, na questão da divisão, certo? Porque alguns professores ensinam por aqui, outros ensinam pela multiplicação, crescendo o tamanho. Mas como a gente está estudando ampliação e redução, é necessário ver as duas maneiras. Para que um polígono seja considerado proporcional, é preciso que os ângulos sejam congruentes, iguais, e que os seus lados aumentem ou diminuam proporcionalmente. Na primeira eu já expliquei lá, né? Aqui nós temos 2 quadradinhos, aqui nós temos 4 quadradinhos. Mas nesse aqui que nós tínhamos 3, para dar certo, ele teria que dobrar e ficar com 6 aqui. Essa parte do livro é para explicar só isso aí mesmo, tá? Vamos ver aqui. Esses triângulos são congruentes, comparando os seus ângulos? São iguais? Congruentes, vamos lembrar de igualdade, semelhança. Então, ó, esses triângulos são congruentes comparando seus ângulos? Vamos ver. Aqui, para ser 90 graus, não é isso? É isso aqui, um ângulo reto. Aqui também seria um ângulo reto, se fosse assim, onde eu estou desenhando, tá, gente? Aonde está o azul do triângulo, a linha azul do triângulo, nós temos um ângulo menor do que o ângulo reto.
Então, a gente tem um ângulo agudo. Aqui nós temos um ângulo menor do que o ângulo reto. Então, nós temos um ângulo agudo. Lembrando aí dos conceitos de ângulos. Aqui nós também temos um ângulo menor do que o ângulo reto. Então, nós temos um ângulo agudo. Nesse daqui, a gente percebe aqui, ó, seria reto aqui, não é isso? Temos menor, então nós temos um ângulo agudo. Aqui nós temos ângulo reto e aqui nós temos o ângulo agudo do triângulo. E aqui, gente, nós temos ângulo reto. Nesse daqui nós temos um ângulo reto. Então, não são congruentes, não são iguais. Esse aqui eu tenho 3 ângulos agudos, menor do que 90 graus. Aqui eu tenho 2 ângulos agudos menor do que 90 graus. E tenho um ângulo reto igual a 90 graus. Então, não estão iguais. Vocês conseguem perceber que eles não estão iguais? Certo. Então, ó, não são congruentes e nem proporcionais. Aí, esqueci da outra questão. São proporcionais? Vamos ver se são proporcionais. Para ser proporcional, tem que aumentar ou diminuir na mesma proporção. Ou dobrando ou metade, né? Dividido por 2. E aí? Não são proporcionais. É possível perceber que os ângulos são diferentes. Apenas o triângulo vermelho apresenta um ângulo reto. Então, ele deixa de ser proporcional. Por quê? A gente tem que ter a mesma figura, né? Para ela aumentar ou diminuir o mesmo tamanho, a gente não tem a mesma figura, ok? E assim vai. Vamos ver aqui agora. Letícia continuou fazendo alguns desenhos. Dessa vez, ela fez 2 trapézios. Esse trapézio aqui azul e esse trapézio aqui vermelho. Gente, eles são congruentes? Eles são iguais, têm o mesmo formato. Mas eles têm os mesmos ângulos? Eles têm os mesmos tamanhos de lados? Então, vamos analisar para ver se eles são congruentes? Eles são proporcionais? Ou seja, os seus tamanhos são iguais? Se quando eu aumento, ele está ampliado ou diminuído na mesma proporção? Vamos analisar? Então, olha só. Aqui nós temos esse ângulo, esses 4 ângulos são iguais a esses 4 ângulos, ok? Ó. Aqui nós temos, gente, ó, se for um ângulo reto, é bem aqui assim, ó. Tá? Se for um ângulo reto, ele é bem aqui assim. Ele é maior do que o ângulo reto, então ele é um ângulo obtuso. Então, 2 ângulos obtusos. Aqui, ó, da mesma forma, o ângulo reto estaria aqui, o ângulo reto estaria aqui. Mas ele é maior do que o ângulo reto. Então, nós temos 2 ângulos, obtusos aqui também. Deixa eu marcar aqui. Então, nós temos 2 ângulos obtusos. Aqui, para ser o ângulo reto, seria aqui. Ele é menor, então, ângulo agudo, outro ângulo agudo, ó. Agudo, agudo. E esses aqui são o quê? Obtusos. Aqui nós também temos 2 ângulos agudos, não é isso? Menor do que 90 graus. Ó, como ele é menor, ele é mais fechadinho que 90 graus, ó. Viu? Então, em relação aos ângulos, são congruentes e proporcionais. Ok? 4 ângulos iguais. Vamos ver a medida dos lados. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, congruentes e proporcionais. 1, 2, 1, 2, congruentes e proporcionais. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, congruentes e proporcionais na medida dos lados. A única diferença aqui, gente, é que eles estão em posições diferentes. A menina foi e desenhou em posições diferentes, certo? Então, vamos ver a resposta. São proporcionais e são congruentes? Congruentes, pois eles apresentam as mesmas medidas, tanto para os lados como para os ângulos. O trapézio vermelho apenas foi construído em uma posição diferente do azul, mas ambos são proporcionais. Muito bem, espero que tenham acertado. Vamos ver aqui, ela desenhou agora paralelogramos, ó, relembrando aí o nome
das figuras geométricas planas. Esses paralelogramos são congruentes? Comparando seus ângulos, ou seja, os ângulos internos são iguais? São proporcionais? As medidas dos lados são iguais? Ou teve uma ampliação ou redução na mesma proporção? Eu gosto de usar o dobro ou a metade para comparar isso. Então, vamos ver aqui. Vamos analisar primeiro os seus ângulos. Aqui nós temos um ângulo agudo. Aqui nós temos um ângulo obtuso. Ó, gente, o ângulo é esse aqui, ó. O ângulo é esse, certo? Para ser reto, é aqui, não é isso? Mas o ângulo é maior do que o ângulo reto. Então, ele é um ângulo... Eu espero que minha mão não tenha ficado na frente. Então, ele é um ângulo obtuso. Vou analisar esse aqui, ó. Ó, aqui seria um ângulo reto e aqui um ângulo obtuso. Por quê? Porque ele está maior do que 90 graus, ó. Ele passou de 90 graus. Tá vendo aqui esse pedacinho que passa? Relembrando aí ângulos obtusos, agudos e retos. Esse aqui, como está menor do que 90, então ele vai ser ângulo agudo. Esse aqui, ângulo agudo. Esse aqui, ângulo agudo. Dois ângulos agudos, dois ângulos agudos. Esse aqui, ó, obtuso, obtuso. Dois ângulos obtusos, dois ângulos obtusos. Então, ó, esse primeiro questionamento, são congruentes comparando seus ângulos? Sim. Temos 4 ângulos, 2 obtusos e 2 agudos. Vamos agora analisar se eles são proporcionais. Eles têm a mesma medida? Não. Quer ver, ó? Aqui nós temos, ó, 1, 2, 3. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, eles não têm a mesma medida. Pronto. Vamos ver se eles foram ampliados ou reduzidos na mesma proporção? Vamos usar o dobro. Bora lá usar o dobro. Quanto tinha aqui? 3, né? 3 vezes 2. 6, né? Vamos ver se aqui tem 6. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5. Então, não é proporcional. Para ser proporcional, teria que ter mais um quadradinho aqui desenhado. Entendeu, gente? Aí teria uma ampliação correta. Então, esse aqui não é ampliação desse. Esse aqui não é redução desse. Para analisar a resposta. Então, são congruentes em relação aos ângulos, mas não são proporcionais. A inclinação entre os ângulos do paralelogramo não se altera, mas o tamanho da base do paralelogramo vermelho não é proporcional à base do paralelogramo azul. Agora, ao invés de 2 figuras, Letícia desenhou 3 na malha. Nós temos aqui retângulo, retângulo e paralelogramo. O que é que a questão quer saber? Esses 3 polígonos são congruentes, comparando seus ângulos? São proporcionais? Por quê? Gente, eu acho assim, o paralelogramo ele já não é proporcional nem congruente ao retângulo. Eles não são iguais, eles não têm o mesmo formato, não vai ter os mesmos ângulos, não é isso? Então, daí a gente já tira, ó, o paralelogramo não é proporcional e nem congruente a nenhum dos retângulos. Para ser congruente, para ser proporcional, ele tem que ser congruente, né? Então, para ser congruente, tem que ter o mesmo formato. Então, a gente já tira aí. Tem que ter os mesmos ângulos. Não tem. Tem que ter o mesmo tamanho dos lados. Não tem. Então, a primeira coisa que a gente descarta logo não é congruente, porque não tem nem o mesmo formato. Agora, vamos ver aqui. Vamos comparar os ângulos. Então, a gente vai ver se eles são congruentes comparando os seus ângulos. E se são proporcionais. Esse aqui, como ele é congruente, a gente pode analisar se é proporcional, tá certo? Esse não. Vamos analisar só os ângulos. Aqui nós temos ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto. Eita, isso não ficou nada reto. Nenhum tá reto. Reto e reto. Então, aqui nós temos 4 ângulos retos. Então, esse é congruente na questão dos ângulos. Esse vai ser, gente? Não vai, ó. Aqui agudo,
agudo, obtuso, obtuso. Não é congruente. Congruente esses dois. São proporcionais? Para ser proporcional, ou tem a mesma medida, ou cresce ou diminui na mesma proporção, usando multiplicação por 2 ou divisão por 2. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Congruentes. Mesmo tamanho de lados. 1, 2. 1, 2. Congruente, proporcional. Mesmo tamanho de lados. Então, vamos ler aqui. O retângulo azul é congruente e proporcional ao retângulo verde. Ambos possuem as mesmas medidas para os lados e para os ângulos. Gente, olha só. Na questão da congruência, a imagem pode ser congruente em ângulos, mas a gente viu que ela pode não ser congruente no tamanho dos lados. Uma ampliação, uma redução. Pedro resolveu fazer uma brincadeira com um quadrado. Ele construiu 3 quadrados diferentes na malha quadricular. Eu queria só fazer uma observação que eu estava falando antes. Ó, aqui, ó, eles são congruentes nos ângulos. Esse tem 4 ângulos retos, 4 ângulos retos, 4 ângulos retos. Então, ele é congruente na questão de ângulos. Na questão de tamanho dos lados, ele não vai ser congruente. Por quê? Porque aqui nós temos 1, aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Eu gosto dos tracinhos. 1, 2, 3, 4. E aqui 1. Ele é congruente, ele é igual. Congruente é igualdade, lembra? Ele é igual no tamanho dos lados? Não. Mas ele é congruente nos ângulos. São 4 ângulos retos, 4 ângulos retos. Por que acontece isso? Ele é uma ampliação e redução. Esses 3 quadrados são congruentes comparando seus ângulos? Sim. Todos têm 4 ângulos retos. São proporcionais? Vamos analisar se são proporcionais. Aqui nesse quadradinho eu tenho 1. Vamos lá. 1 vezes 2, 2. Se eu fizer, eu posso fazer só vezes 2, pronto. Não, eu posso fazer vezes 4 também. 1 vezes 4 vai ser igual a 4. Então, vamos analisar. Esse aqui, ó, tem 2. É proporcional a esse. É uma ampliação desse. Esse aqui vezes 4. 1, 2, 3, 4. Esse aqui é uma ampliação desse. Certo? Então, esse é proporcional a esse é proporcional a esse. Outra maneira também é você desenhar ele aqui dentro, lembra? Ó, tem um quadradinho, né? Esse não tem 2? Aí eu vou desenhar aqui, ó. Eita, agora a prova não sabe desenhar reto, não. Lembra da linha? Vamos ver. A diagonal. Olha, proporcional. A gente também pode ver assim, né? Lembra da explicação lá do outro vídeo. Então, são congruentes em relação aos ângulos e são proporcionais. São congruentes porque em todo quadrado os seus ângulos são retos. Lembra que a gente falou anterior aqui? São proporcionais porque sempre existe um número que, ao multiplicar ou dividir a mesma medida de um lado, resulta na construção de um quadrado proporcional. Uma ressalva aqui para a nossa questão. Nos bastidores houve uma dúvida assim, em relação à congruência. Então, ó, eles são congruentes sim, em relação aos 4 ângulos que nós vimos aqui. Mas eles são congruentes ao tamanho dos lados? Não, eles não são congruentes ao tamanho do lado. Por quê? Ó, aqui tem 1, aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Lembra que congruência é igualdade, é equivalência? Então, ó, aqui tem 4, aqui tem 1. Então, ele não é congruente na questão do tamanho dos lados. Mas ele é congruente, ó, nos ângulos. 4 ângulos retos, 4 ângulos retos, 4 ângulos retos. Congruente no tamanho dos lados? Não, aqui tem um 4, aqui tem um 4. Aqui tem um 2, aqui eu tenho um 2. Não são iguais o tamanho dos lados, não são congruentes. Não são iguais o tamanho dos lados, não são congruentes. Ok? Valeu?